Olá, estamos aqui em mais uma aula aqui do CP Concursos. Para quem está assistindo pela primeira vez, meu nome é Ana Carolina, eu sou assistente social e hoje eu estou aqui para discutir com vocês o tema Estudos, Perícias, Laudos e Pareceres em Matéria de Serviço Social. É um tema muito cobrado nos concursos públicos nas mais diversas áreas. Tem mais ênfase às vezes no judiciário, mas a gente percebe esse tema em vários editais de concursos. Como que a gente vai trabalhar? A gente tem várias referências aí que são cobradas em concursos relacionadas a esse tema. Então aqui, para a gente conseguir abranger o tema de uma forma mais completa, para te deixar mais preparado, não só para uma prova, mas para várias provas, né? Normalmente o concurseiro que é concurseiro não presta uma só. Então a gente fez um apanhado aí, um resumão, com as principais bibliografias, os principais autores que discutem isso na nossa área, tá? Então a gente tem a Fávero, que tem o texto Estudo Social, Fundamentos e Particularidades de sua construção na área judiciária, que está naquele livrinho do Cefes, o Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos. A gente tem um outro texto da Fávero que foi usado também, que é um texto daquele material da UNB, né? Que é intitulado Instruções Sociais de Processos, Sentenças e Decisões. A gente tem esse da Melão, que não é tão usado, mas em alguns concursos já são cobrados, que é o Serviço Social e Psicologia no Judiciário, Construindo Saberes e Conquistando Direitos. A gente pegou algumas coisas da Magalhães, Avaliação em Linguagem, Relatórios, Laudos e Pareceres. Aqui muito pouca coisa, porque a professora e a Tayana já tem uma aula aí na plataforma só desse texto, só desse livro. Tá? Então aqui a gente só cita. E a Mioto, né, Perícia Social proposta para um percurso operativo, é um texto da revista Serviço Social e Sociedade, tá? No final, ainda no material, a gente coloca algumas referências legais, desde o Código Civil, o ECA, então, várias aí legislações que citam a questão do estudo social, tá? Tá nos anexos do material. Então, assim, a intenção foi fazer uma aula aqui mais abrangente, tá bom? Eu acredito particularmente que com essa aula você consegue, com esse material, responder qualquer prova que caia esse tema, tá? Porque a gente pegou, lógico que a gente tem outros textos, mas assim, é a compreensão das autoras, mais ou menos, né? É a mesma. Então a gente pegou as principais autoras, então você tem outros textos, por exemplo, da Fávero, você tem outros textos da Mioto, mas a compreensão com relação ao que é o estudo, perícia, laudo, parecer, né? Ela não vai mudar muito num texto de uma autora para outro texto da mesma autora. Tá? Então foi um apanhado geral. No final a gente tem um quadro que coloca, né, os conceitos principais, o que é estudo, o que é perícia, o que é laudo em cada autora. Isso vai te ajudar também a dar uma diferenciada aí no que uma fala, no que a outra fala. E aí você foca, lógico, principalmente na que está no seu edital. Se o seu edital tem referência bibliográfica. Se não tem, tá tranquilo também, porque não tem como se fugir muito disso aqui. Lembrando, né, que a aula ela é subdividida em vídeos para ficar mais fácil de você abrir, carregar, assistir. Lá embaixo está o roteiro. Tem um resumão, tudo que está aqui na aula está lá no roteiro. A gente recomenda, enquanto um processo de estudo, né? Eu falo toda vez, vou repetir, a videoaula é um momento de estudo, não é só para você ficar assistindo aqui eu falando, não. Então, o que a gente recomenda, indica para um melhor aproveitamento do material, do conteúdo da videoaula, é que você imprima antes o roteiro que está embaixo e acompanhe a aula seguindo o roteiro. Vá pausando o vídeo, fazendo as suas anotações. Então, são materiais. A videoaula e o material impresso são materiais para você estudar. Pausa, volta, anota, né? Faz o seu próprio resuminho do lado, que aí depois é só fazer uma revisão antes da prova e tá tudo certo. Fazer a revisão, fazer os exercícios, né? E aí tá tudo certo. Se tiver dúvida, lembra, a gente tem o fórum de dúvidas na nossa plataforma, a gente tem um link de contato no site, que você pode mandar e-mail, que cai direto pra gente, que é direto pra mim. A gente tem também agora, né, uma proposta de gravar toda semana um videozinho para tirar dúvida, discutir algum tema. Você também pode mandar isso para a gente como sugestão, para a gente incluir nos vídeos, alguma questão que você não entendeu, teve dificuldade, a gente pode ir tentando incluir nos vídeos semanais. Beleza? Então vamos para o que interessa, né? Porque as provas não esperam. Então vamos começar falando das definições da Fávero, né? Os fundamentos da instrução social. Então aquele texto: Instruções sociais de processos, sentenças e decisões, estudos, perícias, laudos e pareceres em matéria de serviço social. É um texto até de 2009,
Um texto muito importante que a gente tem percebido que tem caído, sim, questões em provas que são retiradas deste texto. Bom, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que as instruções sociais de processos, sentenças e decisões são aqui pensadas enquanto instruções da área de serviço social e processos judiciais. Processos nos quais decisões e sentenças determinam mudanças de histórias de vida. Então, o que ela quer dizer com isso? Aqui está bem específico, né, a questão da instrução de processos, sentenças e decisões judiciais, porque a gente vai ver que o estudo social, por exemplo, ele pode ser usado em várias situações. Aqui neste texto está bem específico para a questão das instruções de processos, sentenças e decisões judiciais. Então, é quando o serviço social vai elaborar a partir de um estudo social, vai elaborar um laudo, um parecer ou um relatório para subsidiar processos, sentenças e decisões judiciais. Decisões essas que determinam mudanças de histórias de vida. Isso é importantíssimo a gente entender, não só para concurso, mas para a nossa vida profissional. Tudo que a gente escreve, todo parecer que a gente coloca, determina mudanças de história de vida. Você recomendar a retirada de uma criança do contexto familiar, né? Institucionalização de uma criança, de um adolescente, a indicação de um tratamento, enfim, são questões muito sérias, né? Que tem a ver com o encaminhamento de vidas de pessoas. É uma coisa que às vezes é banalizada, a gente vê, infelizmente, não só no judiciário, quanto em CREAS e outras áreas afins, isso é muito banalizado, né? A pessoa às vezes, eu tenho que responder o juiz, eu tenho que responder o promotor, eu brinco que vai lá e caneta, né? Dá a canetada. Não sei o que eu faço com isso, então pacte, né? Institucionaliza. Não é assim. É um procedimento, né? É um instrumento profissional muito sério, porque ele tem um peso muito grande na direção da vida das pessoas. A base sobre a qual a instrução social se apresenta é a realidade socioeconômica e cultural dos sujeitos, que se tornam personagens ou partes das ações processuais. Então, segundo a autora, essa instrução social, ou seja, tudo que vai culminar em um laudo, um parecer social, ele tem como base a realidade dos sujeitos. Ele vai partir dessa realidade socioeconômica e cultural em que esses sujeitos estão inseridos, e esses sujeitos esses que vão se tornar parte ou personagens de um processo, de uma ação, que normalmente tem uma determinada finalidade. O conteúdo central da instrução, então, ele está no desvelamento da realidade social, em suas conexões e determinações mais amplas e em suas expressões particularizadas no dia a dia das famílias envolvidas nessas ações. Na interpretação com apoio de conhecimentos científicos pertinentes à área e na tomada de posição do ponto de vista do serviço social, portanto, de um ponto de vista fundamentado teórico e eticamente. Este parágrafo é importantíssimo, galera, presta atenção. Vamos falar aqui, cada item dele aqui é importante. Veja, o conteúdo central da instrução social, ele está no quê? No desvelamento da realidade social. Então, é um conteúdo que vai ser construído e elaborado a partir de um desvelamento da realidade concreta em que esses sujeitos estão inseridos. E não de um ideal meu de vida para aquela família, e não de uma crença, de um moralismo. Não, eu vou tentar primeiro, é papel do assistente social desvelar a realidade social em suas conexões e determinações mais amplas. Isso aqui, gente, presta atenção, em suas conexões e determinações mais amplas, em suas expressões particularizadas no dia a dia da família. Isso é materialismo histórico dialético, né? Aqui a autora já deixa claro que ela constrói esse texto e ela vai falar da instrução social com base em uma perspectiva teórica, né? Ela tem uma direção aí teórico-metodológica, uma fundamentação clara. Por quê? Porque aqui a gente tem uma das bases aqui do método, né, da teoria marxista, que é a gente tentar ir até o concreto, transformar esse concreto em concreto pensado, ou seja, ir até a realidade social concreta e transformar ela em
concreto pensado como entendendo as suas determinações mais amplas. Então eu preciso entender que sociedade é essa, que sociabilidade é essa em que a gente vive, entender o sistema social que a gente vive, ou seja, o sistema capitalista, entender como ele se apresenta na situação contemporânea, entender as várias expressões aí da questão social, vamos dizer, em como tudo isso se particulariza na vida daquele sujeito, daquela família que eu estou atendendo. Por quê? Por exemplo, a gente tem aí um período de crise, a gente tem um aumento grande do desemprego, tal. E como que essa crise se particularizou na vida daquela família? Como que essa retração, por exemplo, que a gente está vivendo agora, das políticas sociais, né, desses cortes, como que isso se particulariza ali na vida daquela família que eu estou atendendo, daquela mulher que eu estou atendendo? Então, é isso que ela está querendo dizer, isso aqui é muito rico. E o que, infelizmente, a gente não vê muitos colegas fazendo. Então, o ideal para a gente fazer uma instrução processual, para a gente fazer um estudo, para a gente elaborar um laudo, um parecer em matéria de serviço social, a gente tem que estar muito bem embasado, a gente tem que ter informações que nos deem conta de fazer uma leitura dessa realidade, para poder não agir pelo senso comum, para poder não agir de forma moralista, né, para poder ter uma intervenção realmente embasada, né, em um conhecimento que você adquiriu aí ao longo dos anos. Você precisou fazer uma faculdade, não é qualquer um que pode ir lá e fazer. Essa é uma atribuição específica do assistente social, privativa do assistente social. Os estudos sociais, laudos sociais, pareceres em matéria de serviço social são atribuições privativas do assistente social. O que mais aqui ainda neste parágrafo? Olha, ele fala aqui, né, então entender as expressões particularizadas no dia a dia da família, na interpretação com apoio de conhecimentos científicos pertinentes à área. Então não é uma elaboração qualquer, não é uma opinião, né? É algo que vem embasado a partir de conhecimentos, né, que foram adquiridos numa formação profissional e numa formação que deve ser continuada, inclusive. E esses conhecimentos científicos vão levar a uma tomada de posição do ponto de vista do serviço social. Não é à toa que muitas vezes a gente começa o parecer lá afinal assim: do ponto de vista do serviço social, do ponto de vista social, né, entende-se que entendeu? Então, é um ponto de vista não meu, enquanto pessoa, eu, Carol, acho que essa mãe dá conta de cuidar desse menino. Não é assim, né, gente? É um ponto de vista profissional, fundamentado teórica e principalmente eticamente, ou seja, ele é um ponto de vista que tem uma direção ético-política, que é a direção ético-política da profissão. Aí no último parágrafozinho aí desse slide, a instrução social se dá com base na construção do conhecimento da situação que se apresenta como objeto de uma ação judicial. Então eu tenho um objeto, né, que gerou uma ação judicial. Um processo da vara de família, uma disputa de guarda. Estou pegando aqui uma coisa simples. Então, eu tenho um objeto, uma situação que se apresenta numa ação judicial, articulado ao conhecimento acumulado pela ciência. Então, ao conhecimento que eu trago, vai balizar e referendar uma ação e uma análise competente do ponto de vista profissional. Instrução processual e instrução social, particularidades do tema. Então, aqui a autora vai trazer alguns conceitos importantes para a gente que eu acho que nenhuma das outras autoras trabalha. A instrução social faz parte da instrução processual. Tem ali um processo que chega lá para mim, né, relacionado a uma disputa de guarda, tal, enfim. Eu vou fazer um relatório, vou fazer um laudo, emitir um parecer dentro de um processo, certo? Então aqui vamos ler, ou seja, conhecimentos da área de serviço social registrados em um informe, um relatório, um laudo ou um parecer que servem de referência ou prova documental que vai contribuir para formar o processo, para informar a ação sobre a qual o magistrado decide. Quem decide alguma coisa no final das contas é o assistente social? Não. O assistente social, ele vai instruir esse processo. Não só ele, vão ser juntados outros documentos, enfim, a critério do juiz e do promotor, né? Outros relatórios, pode ter ali o parecer de um psicólogo, pode ter ali um parecer de um pedagogo, dependendo do caso. Então, o documento que o serviço social vai levar, que vai colocar, vai incluir nesse processo, muitas vezes a pedido mesmo do juiz ou do promotor, esse documento ele vai instruir, ele vai passar informações ao magistrado. Quem decide, no final das contas, o juiz. O juiz decide, ele pode considerar o que a gente escreveu, ele pode ir contra? Ele pode ir contra.
tá? Mas ele não pode fazer você mudar o seu parecer, você mudar a sua opinião profissional. É uma opinião técnica, ela é sua. Então ninguém pode interferir no que você concluiu a partir do seu estudo social. O que o juiz pode fazer é não seguir o que você indicou. Isso é possível, tá? Bom, mas vamos para algumas definições então que ela traz para a gente entender melhor o tema. Instrução é a transmissão de conhecimentos, informação ou explicação que se dá com vistas em uma finalidade. No âmbito jurídico, sua definição relaciona-se a pôr um processo, uma causa, etc., em estado de ser julgado, ou anexar a uma petição apresentada em juízo documentos comprobatórios das alegações feitas. Então, o que é instrução? Né? Aqui a gente não está falando da instrução social, a instrução de um processo. Como que se instrui um processo? A partir de conhecimentos, informações, explicações ali, que vão permitir que aquele processo seja julgado. Não tem como o juiz julgar do nada. Então, ele vai pedir parecer, ele pode pedir, por exemplo, uma perícia médica, ele pode pedir o que necessário for para instruir aquele processo e colocá-lo em estado de ser julgado, tá? E aí, a partir dessas instruções processuais, é que ele vai poder julgar aquela ação. Processo. Refere-se ao conjunto de peças que documentam o exercício da atividade jurisdicional em um caso concreto. Isso é, o conjunto de documentos denominados usualmente de provas que constituem os autos processuais. Então, o processo, né, é aquele pacotinho ali, aquele livrinho, às vezes, muitas vezes dessa grossura, que vai juntar um conjunto de peças, de documentos, que são usualmente chamados de provas, e eles vão ser os autos do processo, em cima daquilo tudo ali, que vai ser que o julgamento vai acontecer, que a decisão judicial vai ser realizada. O que é uma prova documental? Documentos que as pessoas envolvidas juntam ao processo. Então, o juiz pode determinar, por exemplo, se a criança está matriculada na escola, um comprovante, né, se está fazendo um tratamento, uma declaração, então são documentos, né? Documentos apenas. A prova testemunha, tá vendo? São vários tipos de provas. A gente tem a prova documental, agora a gente fala, tem a prova testemunhal, que são testemunhos recolhidos via de regra, por determinação judicial, podendo acontecer em audiência ou em outros locais se necessários. Então é quando se colhe o testemunho, né, de alguém, e esse testemunho pode ser colhido em audiência ou em outro local, dependendo da situação. A prova pericial, aí já está ligada ao que a gente está dizendo aqui, ao que a gente está discutindo nessa aula. É aquela produzida por profissional detentor de conhecimentos especializados de uma determinada área do saber, os quais possibilitam elementos de informação e de explicação da situação de maneira a subsidiar o magistrado na tomada de uma decisão e ou no proferimento de uma sentença. Certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente falou da diferença de instrução social e instrução processual, ou seja, a instrução social, ela é um tipo de instrução processual. O que é instrução, o que é processo, a gente entendeu, e aí a gente viu que tem 3 tipos de prova. Documental, segundo a autora aqui, tá? Que é uma autora do serviço social, né, da área jurídica. Então, estamos discutindo aqui a forma como ela colocou. Então, prova documental, prova testemunhal e prova pericial. Onde entram os estudos, os laudos, os pareceres em matéria de serviço social? Eles estão relacionados à prova pericial. A gente vai ver que tem diferença. O estudo é aquele momento que eu recorro aos instrumentais, à entrevista, à visita domiciliar, enfim, a busca de conhecimento dessa realidade. Depois a gente vai ter os documentos que sintetizam o que a gente colheu nesse estudo, mas nós vamos falar disso mais detalhadamente mais para frente. Enfim, mas a gente entra aqui, então, os nossos laudos, os nossos pareceres, os nossos relatórios, eles entram como um tipo de prova pericial. O ato de julgar, de decidir no âmbito jurisdicional deve basear-se em fundamentação dada pelas provas. Então, a gente meio que já falou, né? Na hora de julgar, de tomar uma decisão, essa decisão e esse julgamento tem que ser baseado nas provas, né? Na instrução, no que tem, no que consta ali no processo. Então, deve basear-se em fundamentação dada pelas provas, que a gente já disse, que são principalmente de 3 tipos, testemunhal, pericial, documental, que possibilite a aplicação da justiça. Então, são esses documentos que vão embasar a ação do juiz. As esferas judiciais que mais comumente recorrem aos conhecimentos acumulados pelo serviço social são infância e juventude, idoso, mulher,
família e a criminal. Então, o assistente social que trabalha no âmbito do judiciário tem sua ação principalmente nessas esferas aí. A infância mais antiga, muito mais tempo, a questão da infância, na infância e nas varas de família. Depois a gente vem com a participação na questão do idoso, da violência contra a mulher e até na vara criminal, tá? Eu já trabalhei no judiciário 1 ano e meio, quase 2. E na época a gente atendia toda essa demanda. A construção do conhecimento na área do serviço social em uma situação processual acontece geralmente por meio do estudo social, que no meio judicial pode ser denominado perícia social. O profissional poderá registrar esse conhecimento por meio de alguns documentos, entre eles a informação técnica, o relatório, o laudo e o parecer. Presta atenção, isso aqui a gente vai repetir mais pra frente, mas assim, aqui a gente tem uma diferenciação básica que vocês precisam entender para a prova. O estudo e a perícia é o momento em que eu construo o conhecimento. Eu vou lá e faço o estudo social, que aqui ela iguala, né? O estudo com a perícia, coloca como se fosse assim... É uma outra denominação. Então é aquele momento em que eu vou entrevistar a família, em que eu vou fazer uma visita domiciliar, em que eu vou conversar, sei lá, com a professora da escola, em que eu vou conversar com a agente de saúde, em que eu vou buscar na rede formas de inserção dessa pessoa que eu tô acompanhando, que eu tô atendendo ali, que tem a ver com estudo. Porque o estudo social, ele não se restringe apenas a eu ir lá, olhar, conhecer. Opa, o serviço social é uma profissão interventiva. Então, muitas vezes, eu posso, por exemplo, fazer um encaminhamento para um CREAS, né, acompanhar um pouquinho o desenrolar desse acompanhamento para embasar melhor até o meu parecer, né? Então o estudo social vai ser todo esse processo, esse movimento que o profissional tem que fazer para chegar a uma conclusão, a um parecer. Esse estudo ele vai ser registrado em documento. Que documento pode ser? Informação técnica, relatório, laudo ou parecer. Então informação técnica, relatório, laudo ou parecer é o documento, é o que está ali no papel. O estudo social e a perícia é o processo todo, envolve todo esse processo de conhecimento da realidade. Tranquilo, pessoal, essa parte? Tá, o compromisso, de novo, compromisso técnico, ético e político do assistente social, né? Na hora de direcionar o seu relatório, o seu laudo, o seu parecer. Porque, do mesmo jeito que um relatório, um laudo, um parecer, ele pode trazer mudanças significativas para a vida desse sujeito, ele pode também ser mais violento do que a violência anterior que ele já sofria. Então, tomar cuidado e ficar esperto para não recair em ações que revitimizem esses sujeitos, que representem punições, né, enquadramentos, que sejam moralistas.